Bom dia, então estamos estudando estática, né? Equilíbrio do ponto material e do corpo extenso. Dando continuidade então às nossas aulas, hoje o objetivo é falar sobre centro de gravidade, tá certo? Então, como toda aula, eu digo, recordar é viver. Então vamos recordar o que a gente viu até agora. Falando de equilíbrio, né? Quando eu tenho um ponto material, qual é a condição necessária e suficiente para que um ponto material esteja em equilíbrio? Basta que a resultante das forças que atuam sobre esse corpo seja igual a zero. E um ponto material, e um corpo extenso, qual é a condição para que um corpo extenso esteja em equilíbrio? O corpo extenso ele tem duas condições que devem ser atingidas simultaneamente. Primeira delas, a soma das forças deve ser igual a zero, e em seguida, a soma dos momentos em relação a qualquer ponto deve ser igual a zero, tá certo? Então isso é o que nós aprendemos até agora sobre estática. Hoje nós vamos falar de centro de gravidade. O que é o centro de gravidade, ou conhecido como CG? Então tá aqui a definição. Centro de gravidade de um corpo, de um sistema, é um determinado ponto onde é considerado que toda a força-peso esteja naquele ponto, tá certo? Então isso é o centro de gravidade. Vamos procurar entender aqui. Pegando um negócio que todo mundo tem em casa lá, uma vassoura, por exemplo. Vou tirar aqui o cabo. Qual é o centro de gravidade do cabo da vassoura? Olha, a gente pode olhar que trata-se de um corpo extenso, tá certo? As dimensões são consideráveis e esse corpo extenso ele é regular. Então, a gente tende a entender que a força-peso vai estar no centro geométrico desse corpo. Vamos dar uma olhada? Opa, vamos tentar aqui então. Olha, vou tentar equilibrar aqui. Opa, olha aqui. Equilibrei esse cabo de vassoura. Poxa, isso aí é uma coisa simples, todo mundo faz. Agora, fisicamente falando, por que esse corpo está equilibrado? Ora, vamos analisar aqui. A força-peso está no centro de gravidade, que eu vi aqui, acabei de ver, o centro de gravidade está aqui. A força-peso, então, está nesse ponto. Opa, mais um pouquinho para cá. Força-peso nesse ponto. A força-peso, vetor para baixo. Esse ponto em contato com o meu dedo. Tá certo? Se tem contato, lembra lá atrás? Tem força normal. Força normal para cima. Então, peso para baixo, força normal para cima, se anulam. Tá certo? Então, a soma dos momentos também é zero em relação a esse ponto. Logo, esse corpo está em equilíbrio. Tá certo? Então, aqui é o centro de gravidade. E se eu colocar aqui, voltar... No caso aqui, a vassoura propriamente dita ao cabo. Aonde vai estar o centro de gravidade desse corpo? É só isso aí procurando. Pegue uma vassoura lá na sua casa, tente fazer isso aqui. Vamos sair procurando. Opa, mais para cá, mais para cá. Opa, tá chegando. Aqui, centro de gravidade desse meu sistema aqui, desse meu corpo, que é uma vassoura. Tá certo? Por que está em equilíbrio? Está em equilíbrio exatamente por isso. A força-peso, o centro de gravidade é aqui. Então, a força-peso para baixo, tá certo? E aqui, o corpo, força normal para cima, resultante igual a zero, soma dos momentos igual a zero, corpo em equilíbrio, tá certo? Então isso é o centro de gravidade. E nós temos corpo, nós temos a massa e temos o nosso centro de gravidade. Aonde fica o meu centro de gravidade? Isso é importante para eu estabelecer o meu equilíbrio. Mais ou menos isso, é variável. Mas você pega, abre a sua mão, coloca o seu dedo mindinho no seu umbigo, e com a mão aberta, aonde o seu polegar tocar, é o seu centro de gravidade. Isso varia, tá gente? Não é exato não. Então aqui é o seu centro de gravidade. Se o seu centro de gravidade é aqui, para você estar em equilíbrio, como nós já vimos, a força-peso está aqui, tá certo? Para baixo. Aqui é o vetor força-peso, meu. Então essa força-peso ela tem que estar... certo? O prolongamento dela tem que estar sobre a minha base. Se não tiver sobre a minha base, não está em equilíbrio e eu caio. Então, para que o corpo esteja em equilíbrio, a minha força-peso tem que passar sobre a base de acordo. Senão, eu caio. Tá ok? Para elucidar um pouco melhor isso aí, eu pedi hoje a ajuda do Felipe. Então, o Felipe está aqui comigo e nós vamos tomar as devidas precauções. Agora que eu vou falar com ele, eu vou pôr a máscara, passar um álcool gel aqui nas mãos, para o Felipe ajudar a gente em alguns experimentos. Me acompanhe aqui. Então, passando o álcool gel aqui, vou pedir para o Felipe ficar aqui, tá certo?
E a professora Alessandra, então, vai gravar a gente aqui nessas condições. Então, Felipe, está aqui, centro de gravidade, você aprendeu lá, tá, Felipe? Sim, senhor. Onde é que está o centro de gravidade? Aqui está o centro de gravidade do Felipe. Olha, ele está de pé, então aqui dá para a gente ver bem, vou até tirar essa cadeira aqui, dá para ver força-peso aqui para baixo, alguém cai. O vetor N dos pés, ele está numa base sólida, não vai cair, está tranquilo, tá certo? Agora eu vou pedir para o Felipe ficar em um único pé. Felipe, fica num pé só. Olha só, involuntariamente, o que o Felipe fez? O centro de gravidade dele agora, olha só, está caindo exatamente sobre o apoio. Se não tivesse caído sobre o apoio, o Felipe ia cair, tá certo? Vamos fazer um outro experimento agora. Felipe, encoste lateralmente nessa parede. Isso. Encosta dentro aqui. Isso. O Felipe está aí. Agora, eu vou pedir para o Felipe, sem ele desencostar da parede, ele vai ficar somente no pé esquerdo dele. Vê se é possível. Vamos lá, Felipe. Ergue o pé direito. Vai lá, Felipe. Tenta erguer o pé direito. O que acontece se erguer o pé direito, Felipe? Vou cair. Dá uma tentativa, né? Olha lá. É brincadeira, né? Tente fazer isso na sua casa. Por quê, gente? Olha só. O centro de gravidade está aqui, ó. Nesse ponto. Se está nesse ponto, quando ele tira esse pé e a base de apoio passa a ser somente o pé esquerdo, fica fora da base de apoio. Por isso, ele cai, tá certo? Então, esse era o experimento que eu queria que vocês verificassem, tá certo, gente? Outro experimento que eu vou pedir aqui para o Felipe é para ele se sentar nessa cadeira. Sente aqui, Felipe, nessa cadeira, por favor. Sente uma posição confortável. Então, ele está aqui, tá ok? Com a tíbia reta, os pés sobre o chão, tá certo? Coluna ereta. E quando está nessa condição, na verdade o Felipe está caindo. Opa, pera, o Felipe está caindo. Tá, o centro de gravidade dele está aqui, ó. Não tem nada apoiando. Tem sim, professor, tem a cadeira. Ah, e se não tivesse a cadeira? Se tivesse a cadeira, ele caía. Por isso aquela brincadeira sem graça, que não é brincadeira, é mau gosto, de quando a pessoa vai sentar, alguém tira a cadeira. Não tem como a pessoa se segurar. A pessoa vai cair realmente, por causa do centro de gravidade, tá certo? Então nunca faça esse tipo de brincadeira, pois não é brincadeira, tá ok? Bom, agora eu vou pedir para o Felipe se levantar. Felipe, se levante, pode se levantar. Olha só, volta aqui, volta, vamos devagar aqui. Como que o Felipe fez para se levantar? Ele jogou o centro de gravidade dele de maneira que o centro de gravidade está na base de apoio. Então, involuntariamente, sem nem saber nada de física, não que ele não saiba, mas qualquer pessoa, não faz essa maneira para se levantar. Senta de novo aí, Felipe. Agora eu vou pedir para o Felipe, já que ele é um rapaz forte, para ele levantar, mas de uma maneira diferente. Ele vai se levantar sem mudar a coluna, deixando a coluna reta e deixando também a tíbia aqui perpendicular ao solo. Felipe, então do jeito que você está ali, levante agora, por favor, para os nossos amigos dele. Vai, Felipe, levanta, Felipe. Não levantou e não vai levantar, tente fazer isso em casa. Vê se você se levanta. Você não se levanta. Quando você vai se levantar, você tem que jogar o seu centro de gravidade para a base de sustentação. Aí você levanta. Vai lá, Felipe, pode se levantar. Exatamente, é assim que se faz. Muito obrigado, Felipe, pelo apoio. Então, minha gente, era isso que eu precisava passar para vocês de centro de gravidade. Façam esses experimentos em casa, tá certo? A máscara aqui. Façam esses experimentos em casa e procurem entender o porquê. Vejam e revejam quantas vezes for necessário o vídeo. Até a próxima.